Você sabe quem foi Tycho Brahe? Esse é um vídeo do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao Balá de Ideias. Eu sou o Professor Aquino e hoje eu estou aqui com o professor Lucas Crispim, que veio para responder comentários num vídeo que a gente fez sobre erros de terra plana e apareceram algumas coisas lá bem recorrentes e eu trouxe ele para ele poder também me ajudar nas respostas aqui. Cara, brigadão por estar aqui de novo. Isso, tranquilo. Estamos aqui nessa batalha, né? Vamos continuar. Bom, então o primeiro comentário é do Hector Ricardos. Exemplo de um filme de ficção de Hollywood? Não entendi. Cara, explica pra eles esse negócio aqui. O que foi que aconteceu naquele vídeo lá? Então, a gente estava embalado na ideia de dar exemplos lá, né, sobre a conservação de momento aí, no caso, no espaço, né, que foi que a gente usou o exemplo do filme da Sandra Bullock, em que ela, para fazer movimento, para gerar movimento, ela numa mochila com gás, ela expulsa um pouco do gás, né, para poder fazer um movimento fora da Terra, Certo. quase num vácuo perfeito lá Certo. fora. Então, a gente usou esse exemplo aí. É um filme ficcional, pessoal, é um filme hollywoodiano, sim, mas ele tem bastante coisa que é fidedigna aí da realidade nossa, que é a questão da conservação de momento, que foi o que ela fez nesse vídeo, que é o que acontece no nosso dia a dia. Entendi. Então, assim... Foi um exemplo didático só. Foi um exemplo didático, embora talvez mal colocado, né? Para nos avisar que aquilo não é que aquilo prova, é que aquilo ali dá uma ideia com o que seria na realidade. E ali tem outra questão também, que ali a gente estava discutindo a questão da densidade, que eles falam que é a densidade que explica por que os objetos caem. Se o objeto é mais denso do que o ar, cai. Se o objeto é menos denso do que o ar, sobe. É assim que o terraplanista explica as coisas. E a gente está explicando que não. Porque se fosse nessa lógica, ela mais densa do que o ar ali, né? Porque é vácuo. Então você não tem ar ali, então ela era para cair. E tem outra coisa interessante que é o seguinte: o cara lá geralmente da Terra plana, ele não nega a lei do Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração. Eles geralmente não negam isso, né? Okay. Mas vamos então fazer aqui um exercício de imaginação. Vamos lá. Densidade é uma grandeza escalar, certo? Sim, certo. Então é só um número. É você dividir a massa pelo volume. Então isso dá um número, certo? Uma grandeza escalar não gera movimento. O que gera movimento é a grandeza vetorial. Isso, no caso é a força. É uma força. Você tem direção, sentido e magnitude, né? Ou intensidade. Beleza. Exatamente. Se eu pego um objeto aqui agora e solto, esse objeto está na velocidade zero, né? Quando eu considero que o meu sistema aqui está em velocidade zero. Eu solto, ele começa a ter uma velocidade e aumenta. Então, se variou a velocidade, por definição, você teve aceleração. Porque a aceleração, a definição é a variação da velocidade pelo tempo. Variação da velocidade pelo tempo. Aí vem a pergunta para o terraplanista. Mas pera lá, se o objeto apresentou aceleração, ele tem massa? Massa vezes a aceleração dá força? Que força é essa que está aí agindo? Exatamente. Densidade não é força, vamos lembrar. Então tem que ter alguma força agindo para esse objeto ter acelerado. E isso é um experimento que qualquer pessoa pode fazer. Pegue vários objetos, pode pegar quantos objetos você quiser e solte. Todos eles vão apresentar aceleração. E aí vai dar mais ou menos 9 metros por segundo, 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Isso. Todos eles, não importa a massa, inclusive, né? Uma massa maior ou menor vai dar isso aí também. O que está fazendo essa força, então? É justamente a gravidade. Só que eles dizem que a gravidade não existe, aquela conversa toda, né? Mas... Exatamente. Outro comentário que se deve fazer é o seguinte, na verdade eu tenho que perguntar isso até para você. Eles negam o movimento dos planetas em torno do Sol? Porque esse movimento... Eu acho que nega, né? Porque eles dizem que o Sol e a Lua tá dentro de um domo. Quer dizer, que na ideia deles é assim, tem aquele prato que é a pizza, né? Com borda de gelo, né? Estilo Game of Thrones, né? E aí você tem uma tampa de queijeira, né? Que é uma tampa de uma cubuca de vidro, sei lá o que é. Que é intransponível, na opinião deles. E o Sol e a Lua tá ali dentro, girando, né? Que, aliás, eu nem sei como é que o Sol e a Lua, então, não descem, né? Porque se o Sol e a Lua... em teoria dele lá, deve ter maior densidade do que o ar, né? Isso, deveria cair na Terra. Na lógica deles, né? É mais denso do que o ar, como é que não cai? Aí vou fazer uma brincadeira. Então a densidade é seletiva. Tô tirando onda porque eles sempre falam que a gravidade é seletiva, né? Então a densidade deles é seletiva também. Que loucura é essa? Mas enfim. Mas na lógica deles, então sim, o Sol e a Lua giram e a Terra tá parada, né? Então não tem esse giro de planeta, né? A analogia que a gente faz aí nesse caso é o seguinte. No caso dos planetas eu te perguntei pelo seguinte. Porque os planetas estão girando em torno do Sol, mas eles só se mantêm girando porque tem uma força, que no caso é a força centrípeta, e quem faz esse papel de centrípeta é a atração gravitacional entre o Sol e o planeta, para continuar fazendo ele girando. Se essa força deixa de existir, ele para de girar, tá certo? E sairia aí, no caso, tangenciando essa trajetória. Entendi. Tá certo? Entendi. Só perguntei por causa disso, mas é porque é difícil até a gente saber até que ponto se vai essa teoria de Terra plana
e pra gente poder entender, né? A gente poder responder, né? Eu particularmente nem gosto de chamar de teoria, porque isso é outra confusão, porque eles confundem a palavra teoria com conjectura, com hipótese, né? Tanto que eles falam assim, a gravidade é só uma teoria da gravitação universal. Gente, quando alguém coloca o nome teoria em um campo científico, é porque aquilo ali já está validado. É a melhor explicação que a gente tem para um determinado fenômeno. Então a gente não usa teoria do jeito que a gente usa no senso comum. Em teoria você vai fazer isso. Querendo dizer que a pessoa talvez não faça, né? Não é assim que a gente usa teoria na ciência. Então eu não gosto de chamar terra plana de teoria. Para mim aquilo ali é só pseudociência, aquilo ali é mito da terra plana. Toda vez que eu escrevo no mito da terra plana. Eu nunca nem escrevo como sendo teoria terra plana e nem como modelo terra plana. Que é outra coisa que eles fazem. Eles falam assim, não, tem um modelo globo e o modelo terra plana. Cada um está defendendo seus argumentos. Só que isso parte de uma hipótese que o problema está em aberto. Mas o problema não está em aberto. A gente sabe. Tá bem fechado. Bem fechado. Tá bem a gente sabe que a Terra é esférica, né? Para todos os efeitos práticos, ela é uma esfera. O raio, óbvio que o raio da Terra não é igualzinho em todos os pontos, então não é uma esfera perfeita. Esfera perfeita é só do ponto de vista teórico, né? Mas para efeitos práticos é uma esfera. Então, e isso já tem mais de 2.500 anos que a gente tem essa informação, né? Com várias outras evidências que eram evidências não diretas, né, da esfericidade da Terra. Aí, hoje em dia, a gente tem a exploração espacial, que você vai ter uma evidência direta, que você pode filmar de fora. Né? Mas, foi visto, né? Isso. De fora, mas independente, vamos supor que não tivesse existido nada da corrida espacial da década de 60. Vamos supor que nada daquilo tivesse existido. A Terra ainda continuaria sendo esférica, porque as grandes navegações, muito antes de existir NASA, de existir todas essas agências espaciais, já concluíram a esfericidade da Terra. Então, aquilo ali foi só uma coisa que atualmente a gente consegue fazer diretamente. Mas todas as informações anteriores a gente conseguia fazer de maneira indireta. Que é outra forma de fazer na ciência as coisas, né? Você não precisa fazer as coisas diretamente, você pode fazer as coisas também de maneira indireta, né? E tanto que uma coisa que você falou que é interessante é o seguinte, porque a ciência atual, no nível ali microscópico, você não consegue ver os fenômenos, né? Então você tem que fazer medições que te indicam que aquilo aconteceu. E essa é uma medição indireta, uma forma indireta, porque no micromundo você não consegue observar de forma direta. Então a ciência é assim, quando você não consegue observar de forma direta, que não é o caso da Terra, nem da sua esfericidade, nem do seu movimento, você tem que medir, mas não significa que é falso. Só que você não consegue ver e tal, e tem outras questões práticas. Pois é, eles não conseguem entender. Por exemplo, na cabeça deles é assim, uma estrela está extremamente... O Sol está extremamente longe da gente. Não tem como a gente ir lá, pegar um pedacinho do Sol e trazer para saber a composição do Sol. Só que analisando questão da luminosidade, comprimento de onda, tem informações indiretas que a gente tem. Sim. A gente consegue capturar muito do que acontece no Sol. De Exatamente, forma indireta. Exatamente. E é exatamente aquilo porque a ciência nos diz isso, de maneira indireta. Isso é, na verdade, um poder da ciência, né? Você não precisa ir no fundo do mar a não sei quantos quilômetros para poder saber como é a composição do terreno lá no mar. Você faz sonda, né? E aí você faz prospecção de petróleo assim. Você não precisa ir lá no fundo, né? Uma coisa interessante que você puxou, eu acho que é interessante a gente falar também, por exemplo, como que o homem descobriu que o universo estava se expandindo, por exemplo. Sim. Como que ele descobriu isso? Da luz das estrelas distantes, através de um efeito que chama redshift. Quando a luz que vem dessas estrelas fica avermelhada, sim, entendeu? sim. Mostra que essas estrelas estão se distanciando. E aí mostrou para os cientistas, para a comunidade científica, que o universo estava se expandindo de forma acelerada. Então, ou seja, nem precisou ir lá no fundo, no universo profundo, para saber o que estava acontecendo. Só com a luz vinda das estrelas e com esse efeito, tá certo? Que é o efeito Doppler da luz, se conseguiu provar que o universo estava expandindo. Ou seja, uma medição indireta, né? Não precisou ir lá, mas que comprovou uma teoria. E a ciência funciona assim. E você vai ter vários e vários experimentos indiretos na ciência e que dão resultados que você comprova lá do ponto de vista teórico. Depois você faz o experimento e acaba vendo que o experimento ele reproduz o que você queria e você analisa aquilo que você precisa. Então, não precisa ser diretamente, você chegar lá e fazer diretamente. Né? Do Elmarques Silvino. Por que vocês não fazem um experimento provando a gravidade? Olha só, mais experimento do que já existe. A nossa própria, o fato do nosso corpo estar fixo no chão, né? A gente conseguir ficar em repouso no chão, já é a prova que existe uma força mantendo a gente preso, tá certo? Tem uma força que puxa a gente para baixo. Então, o corpo que cai, ele tá provando ali pra gente que existe uma força puxando pra você para baixo. Voltando pra mais do que a prova, né? Do que existe essa força que ela... Puxando de novo o que a gente falou anteriormente. Você pega o corpo aqui, solta, não importa qual for o objeto, vai ter uma aceleração. Tem aceleração? Tem massa? Força é igual a massa vezes aceleração. Se você acha, então, que não tem força nenhuma, você tem que, então, discordar dessa lei de que força é igual a massa vezes aceleração. Tem que provar que ela não está errada. Para você dizer que não tem uma força agindo. Tem uma força agindo. Tem que ter. Senão não haveria o movimento. Se tem variação de velocidade,
tem tem aceleração. E Exato. se tem aceleração, tem força. Acabou. Você vai fazer o quê? Força atuando. Okay. Então, e tem mais outro experimento que ele pode falar, além desse soltar. Aí tem outro que é mais específico, que é a balança de torção, né? Experimento de Cavendish. Balança de torção de Cavendish. Você pode fazer esse experimento usando tudo, porque eles falam assim, não, é porque o experimento de Cavendish está errado, porque você pode botar... Aliás, explica o pessoal como é que é o experimento de Cavendish, aí depois eu faço o comentário. É um experimento que é feito para medir ali, no caso, a gravidade, né? Usando uma balança de torção, né? Ela, devido à gravidade, ela sofre uma pequena torção numa balança com 2 pesos, tá certo? Com 2 massas. Ela sofre essa pequena torção. Essa pequena torção foi possível, através de medindo quanto da magnitude dessa torção, de medir quanto que era a gravidade ali no caso local, tá certo? Então foi um experimento que foi usado aí no século, se não me engano, 17, acredito que 17, para medir essas coisas, né? A balança de Cavendish, tá certo? É mais difícil você ter um aparato desse em casa, mas é possível, totalmente possível você fazer. Basicamente, bota 2 esferas, né? Com massas diferentes. Com massas diferentes. E aí ele bota lá pendurado num fio, né? Isso, exatamente. Algo desse tipo. E você pode botar todo isolado isso daí, para não ter interferência de vento, que eles falam que é o vento que mexeu. Não, você pode botar todo isolado para não ter interferência de vento. Você pode botar o material dessas esferas que não seja um material que tem algum tipo de propriedade magnética, porque eles podem dizer que é magnético. Você pode isolar tudo. Vai haver uma distorção ali, justamente porque o que preconiza a lei da gravitação universal é justamente o Gzão. Na gravitação universal você tem a força de gravitação universal é igual G, Mzão, que é a massa maior, certo. Mzinho, massa menor, sobre a distância ao quadrado. Beleza. Esse G, Mzão, sobre a distância ao quadrado, é o nosso Gzinho. O G da nossa gravidade, que é o 9,8. Então a constante gravitacional universal vezes esse Mzão, que é a massa da Terra, dividido por D ao quadrado, que é o raio médio da Terra ao quadrado. Raio médio da Terra ao quadrado. Isso dá os 9,8 Isso, exatamente. ao quadrado, mais ou menos. Então, a força, no caso, nossa força-peso, que é Gzinho vezes a massa, peso é igual a Gzinho vezes a massa, certo. Esse Gzinho, ele é exatamente o Gzão, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra médio ao quadrado, tá certo? Então ele vem de lá. Pois é. Então, fechou aqui, né? Quer dizer, a terraplanista nunca tá fechada, né? Porque sempre tem uma teoria a mais, mas enfim. Vamos pro próximo aqui, Progins ou Prognis. Progins, acho que é Progins, não sei. Aí ele botou assim, 4.20, ou seja, 4 minutos. Meu Deus, em qual faculdade você foi doutrinado? 1 quilo de arroz em Minas Gerais não é 1 quilo de arroz lá. KKKKKK. Bom, aqui ele está falando, porque teve um momento lá que a gente estava falando sobre a gravidade, né? Que se você tivesse um prato, uma pizza, né? Como eles acreditam, a gravidade, ela existe, certo? Não está em discussão se existe ou não, ela existe, né? Como você tem um objeto que está nesse formato, a gravidade agindo num corpo na borda da pizza lá, ia ser de tal... A força-peso, então, né? Isso, a força-peso. A massa, é claro que a massa, 1 quilo de arroz no centro da pizza... ou 1 quilo de arroz na borda, é a mesma massa. Isso. Só que a força-peso, que vai ser justamente a gravidade ali agindo ali, seria diferente. Isso, exatamente. Justamente por causa daquele D ao quadrado, que é a distância, né? Que vai ser diferente em relação ao... A gravitação universal, ela não valeria, no caso aí, ela não estaria totalmente correta. Por quê? Porque no caso de um prato, a quantidade de massa que atrai em posições diferentes seria diferente. Em relação à posição no prato. Tá certo? Então a gente não poderia medir peso em posições diferentes, não seria o mesmo. A massa, igual você falou, a massa é exatamente a mesma. Só que o peso é diferente. Entendi. O peso é diferente. Ou seja, se eu botar uma balança, porque o que a balança mede, na verdade, é o peso. Ela mede peso. É o peso. Isso, né? Muito bem. Então, se botasse uma balança lá na borda da pizza mitológica e botasse uma balança no centro da pizza mitológica, aí seria diferente o resultado. Pesos diferentes. Mesmo se botando no mesmo objeto. Exatamente. Por causa da força-peso diferente. Exatamente. A gente mede peso. Então, uma balança lá, você pode ter uma molinha, tá? Comprimida. Ela vai medir força. A força de compressão na mola. Certo. No repouso, você vai dizer que essa força se iguala numericamente ali à força para baixo, a força-peso, tá certo? Aí você diz, olha, tem aqui uma quantidade uma intensidade de força aqui, que se você dividir pela gravidade, você vai encontrar a massa. Então ela te responde a massa, mas ela dividiu pela gravidade local. Ou seja, o mecanismo da mola, da balança, já foi feito pensando nessa continha. Então, quando você, o ponteiro lá, vai lá e coloca lá a sua massa, botei em cima da balança, deu 80 quilos.
80 quilos é massa, é unidade de massa. Mas é porque ela, internamente, o mecanismo dela já fez essa divisão. Ela fez a divisão pelo G local para te dar a massa. Pois é. Entendeu como é então, que é? Aí sabe o que eles falam? Eles falam assim, mas você está usando gravidade no modelo da Terra plana? Não pode, porque no modelo da Terra plana, no mito da Terra plana, vamos deixar claro, não tem gravidade. Então não pode usar nada que usa gravidade. Meu querido, gravidade existe, você querendo ou não. Não é questão de opinião. Se eu fosse esse pessoal, eu tentaria... Você tem que ter uma força. Sim. Tá certo? Então eles têm que ter uma força para explicar a aceleração nos corpos caindo. Tem. Pronto. Acabou. Pronto. Eles têm que ter essa força. E a força para explicar a força-peso também. Força-peso. Então eles têm que mudar isso aí. Porque o peso, na verdade, ele tem origem lá na gravitação universal. Né? Com Gzão, Lzão sobre raio médio ao quadrado. Então eles têm que abandonar uma série de coisas. Fica difícil, né? Sabe o que eu fico pensando? Um livro de física terraplanista. O cara pegar o livro de física do ensino médio. Não vou nem no ensino superior, não. Vou no ensino médio. Refaz todo o livro de física no ensino médio com a física terraplanista. Eu quero ver como é que vai fazer. Eu fico pensando como é que o terraplanista anda de avião. Porque não, sério, o avião é construído, todo o projeto da asa, tudo é construído levando em consideração que você tem a força de gravidade agindo, certo? Para daí fazer a sustentação, o torque, eu acho que tem torque, não sei a força que tem para frente. Tem uma força para trás que eu arrasto, outra força para frente que é a propulsão do motor e tal. Mas tem gravidade agindo ali. Então o cara faz o projeto, o engenheiro faz o projeto todo usando isso. E o cara anda de avião e diz que gravidade não existe. Eu falei, cara, como que gravidade não existe? O avião tá funcionando lá com a gravidade. Então faz o seguinte, terraplanista, constrói um avião sem usar nada de gravidade. Aliás, primeiro não. Primeiro escreve um livro de física do ensino médio, pega esse livro de física e constrói um avião. E bota ele pra voar. Quero ver voar funcionar bonitinho. Ou então bota um foguete. Eu acho engraçado que o cara quer fazer um foguete. Tem gente assim na internet. O cara quer fazer foguete para poder lançar ir a uma distância muito grande na Terra para poder ver a curvatura, né? Eu fico pensando, o cara que projeta esse foguete, ele usa a engenharia terraplanista, sem gravidade? O cara pega a engenharia que a gente conhece, usando gravidade, faz o projeto do foguete, o foguete funciona, tá vendo? A gravidade não existe. Cara, que loucura é essa? Felipe Zanelli da Silva Trindade. Centrípeta, o termo certo, e não centrífuga. É outra coisa que eles falaram muito, que teve um momento lá que a gente falou sobre força centrífuga ou centrípeta, teve essa confusão. O que é isso aqui? O que é essa história? Então, aí o lance é o seguinte, olha, centrípeta é a força no referencial inercial. Então, por exemplo, olha, eu estou olhando aqui, eu estou olhando para um objeto que está girando em torno do meu dedo, olha. No referencial do meu dedo tem a força centrípeta que aponta para o centro da trajetória, mantendo esse objeto preso na trajetória. É uma força que faz o objeto ficar preso. Então, vamos lá para um exemplo prático. Eu amarrei uma pedrinha numa cordinha e estou girando essa pedrinha. Certo. A tensão na corda, essa cordinha, é a força centrípeta que não deixa a pedra sair de parar de girar. No momento que essa corda, por algum motivo, é rompida, a pedra sai tangenciando essa trajetória. Entendi. Ou seja, se essa força deixa de existir, para-se de girar. Essa é a força centrípeta. Certo. Tá certo? Essa é a força no referencial inercial. Ok. A força centrífuga, pessoal, é devido no corpo tem que existir essa força de você estar apontada para o centro. Essa força é a centrífuga, devido ao referencial estar acelerado. O referencial da pedra está acelerado. Então, existe uma força nele. Então, uma formiguinha lá na pedra. Uma formiguinha na pedra sentiria essa aceleração. Essa força aí. Muitos gostam de falar como essas forças não inerciais de forças fictícias, tá certo? São forças devido ao referencial não inercial. Então, pessoal, olha só. Pensa o seguinte. Você está lá dentro de um ônibus. O motorista do ônibus arranca com o ônibus. Você sofre o tranco. Certo. Mas você estava em pé paradinho, estava até de braço cruzado lá, tá certo? Você foi deslocado. Certo. A sua quantidade de movimento foi alterada. Certo. Significa que tem força e tem aceleração, mas nada tocou em você na direção horizontal. Nada encostou em você. Entendi. Então o que aconteceu? Você estava num referencial não inercial, um referencial acelerado, que era do ônibus, e isso teve um efeito sobre você, um efeito não inercial de você ser deslocado. Muitas pessoas gostam de falar que essa força são forças fictícias devido ao referencial não inercial. Entendi. E o que está tocando a pessoa ali, no caso, seria o chão, né? Que ele tá no chão do ônibus, né? Que ele está em pé no ônibus. Então ele está tocando o chão do ônibus. Quando o ônibus foi para frente, pensar na esteira. Tô parado, a esteira está desligada. Alguém liga a esteira, eu sou jogado para trás. Isso. Se a esteira está indo para frente lá, eu sou jogado para trás. Isso. Porque a esteira embaixo do meu pé acelerou, né? Isso, e aí exatamente. Você teve essa força que aí eu sou jogado para trás. A ideia é mais ou menos essa daí. Exatamente. Então, o referencial não inercial. Existe o termo centrífugo, existe o termo centrípeto. Centrípeto, ele quer dizer o seguinte, é a força que aponta para o centro para manter o objeto na trajetória. E centrífugo
é essa questão do não inercial, de você estar na trajetória, num referencial não inercial, você vai sentir o efeito centrífugo ali, a força centrífuga, tá certo? Beleza? Entendeu? Entendi. Tem essa diferença, existe essa diferença, tá certo? Mas existe todos os dois efeitos aí no caso, tá? E como é que isso se liga com trajetória de planeta? Você estava, antes de começar a gravar, você estava comentando comigo essa questão de trajetória do planeta. Se você não tem essas forças, você sairia da órbita. Ó, então a gravitação universal é justamente essa força de atração entre as massas. Certo. Tá certo? Então a gente tem o nosso Sol ali quase no centro do nosso sistema solar, tá certo? E os planetas girando em torno dele. Essa atração gravitacional faz com que eles se mantenham nessas trajetórias. Certo. A partir do momento que não existisse esse Sol, que ele fosse tirado ali, tá certo? Não existe mais essa força, aí os planetas sairiam ali tangenciando essas trajetórias. Eles só ficam presos girando, a Lua só gira em torno da Terra, a Terra só gira em torno do Sol, devido a essa força centrípeta, tá certo? Essa força aí que é a nossa gravitação universal novamente. A gente vai e volta na gravitação universal. Pois é. Então, não tem que cair na gravidade justamente porque é ela que explica várias coisas. E tá mais do que comprovado. Aliás, eu vou comentar um negócio aqui rápido aqui, que as pessoas falam muito isso. Por que não sinto a Terra girando, né? Olha só, gente, você evoluiu, tá? Para o seu sistema, dos seus sentidos todos, sentir o movimento com base no planeta que você vive, que é a Terra. Tem um sistema que eu acho que é o sistema vestibular, uma coisa assim, o nome do sistema no ouvido, que é o que pega o giro da cabeça, tá? Que é pra gente poder sentir. Vamos lá, a Terra gira 360 graus, 24 horas. Vai dar 15 graus por hora. Se eu pegar uma bandeja que gire a 15 graus por hora, certo? Boto você em cima dessa bandeja e boto você de olho vendado nessa bandeja. Você não vai sentir você girando. Você não vai sentir girando. Porque o seu sistema está adaptado a isso aí. Se eu pegar essa bandeja e girar mais rápido do que isso, você vai sentir. Você vai sentir que seu corpo está girando. Mesmo estando vendado, você vai sentir que o corpo está girando. Então, é a ideia da Terra. Então, o seu corpo já foi preparado para poder não sentir isso daí. Então, você está em movimento junto com a Terra, você não está sentindo, porque o seu sistema não é sensível para isso. Né? Da mesma maneira que você não escuta certas frequências de som. E não vê certas frequências de luz. Você não vê certas frequências de luz, porque a sua biologia, né, foi evoluída para isso. Então, você não vê certos comprimentos de onda. Então, é a mesma ideia, gente. Essa que é isso. Mas, enfim, aí alguém da área de biologia pode explicar melhor, né? Jamar Dantas de Oliveira. Professor, você comete um erro básico. Não tem propulsão no vácuo. Ele escreveu vácuo aqui desse jeito esquisito, mas enfim. É outra confusão deles. Na cabeça deles é assim, não tem ar, vácuo, então não pode ter queima de combustível, então não tem como você fazer o movimento do foguete, a propulsão no vácuo. Eles não conseguem entender que, é como você já explicou no outro vídeo. Uma maneira se você pegar aqui na Terra, bota um certo gás numa certa embalagem, né? Leva lá para o espaço, você abre essa embalagem, o gás é liberado para trás e você vai para frente. Isso, conservação do momento linear. Exato, é uma forma. Outra forma é o seguinte, existem processos químicos que não dependem de oxigênio para acontecer. E esses processos podem liberar o gás que você precisa. Então, aí que tanto é que você vai usar justamente um tipo de combustível que é sólido, né? É outro tipo de combustível que você vai usar. Não é o combustível não é gasolina, que a gente... Não é gasolina que você vai botar no motor de um foguete lá no espaço para poder voltar ele para funcionar, justamente porque você teria que ter o oxigênio. Ou você pode fazer uma reação química que não dependa do oxigênio para poder acontecer. Exatamente. Você também pode fazer. Então, é assim que funciona. Então, propulsão a vácuo é assim. Inclusive, tem um vídeo muito interessante na internet, que eu já coloquei no outro vídeo, vou colocar aqui de novo, que o cara pegou uma câmara de gás, uma câmara de vácuo, né? Botou lá uma lata de refrigerante. Quando ele liga a máquina, à medida que vai aumentando lá o vácuo dentro da câmara, né? Vai tirando oxigênio, chega um momento que a lata estoura, que a pressão lá dentro está maior, né? E ela o gás é expelido para trás e a lata vai para frente. E é no mesmo segundo, na hora que você vê quadro a quadro que ele filmou, no segundo que ela estoura, ela vai pra frente. Então essa desculpa que o pessoal dá, é porque tem as paredes da câmera, que o gás bateu na parede e botou pra frente. Não tem nada disso. No momento que tem expelido o gás, ele vai pra frente. Então você pode fazer inclusive uma câmara de vácuo, tamanho de uma sala enorme. Bote lá essa lata, que quando ela jogar o gás pra trás, ela vai pra frente. É a conservação do momento linear. Você pode fazer... Não vai fazer no vácuo, né? Mas se você sobe num skate, certo, uma bola de boliche na mão, certo, e lança essa bola de boliche para frente, você é lançado para trás. Porque o momento linear vai se conservar. Então, uma vez você lançou alguma coisa, algum objeto, você alterou sua massa, a quantidade de movimento e ela com velocidade, né? Para uma determinada direção, você vai ser lançado ao contrário, tá certo? Então, a conservação da quantidade de movimento também é um princípio também, não sei, ignorado aí no caso,
por eles, né? Pelo pessoal da Terra plana. Princípio ignorado é o que mais tem na Terra plana. Próximo comentário, Regis Santos. Quero ver explicar, já que a Terra é esférica, ele botou entre aspas, como dizem vocês, o porquê no tal movimento de translação as mesmas constelações estão ainda visíveis, como se a Terra nunca tivesse saído do lugar. Quero essa resposta, doutores. Bom, eu não sou doutor ainda, doutor é só o Lucas aqui, ó. Eu ainda estou no caminho ainda. Porque desde... O cara escreveu desde aqui separado, desde criança, aqui de onde moro, sempre vejo o mesmo grupo de construção. Eu acho que ele queria falar grupo de constelação, mas enfim. E sempre do mesmo lado todos os dias. Resposta... E aí? Pelo que eu entendi da pergunta dele, é assim a ideia. Se a Terra está girando, tem um movimento de translação, rotação e tal, como é que ele vê as constelações no céu da Terra se está girando, né? Qual é o problema aí dessa pessoa? Uma coisa que você tinha falado, que a gente tinha comentado aí antes até de começar o vídeo. Primeiro pela distância, né? Você está a uma distância muito grande, pequenas variações ali, é imperceptível, né, pra gente. É pouco perceptível, você tinha comentado isso. Uma pessoa a 10 quilômetros da gente, mesmo que você consiga observá-la, né? Se ela move-se 1 metro para lá, 1 metro para cá, ou 3 metros para lá, para cá, é difícil ver, né? Entendi. São pequenos deslocamentos. Entendi. Né? Então imagina que você está num horizonte aí que você tenha condições de enxergar, por exemplo, um barco. Vamos supor que o barco esteja, como você falou, 10 km de distância, sei lá. Esse barco andou 1 metro para frente ou para trás, você não consegue perceber que ele mandou 1 metro porque está muito distante de você, né? Então, esse deslocamento aí é a questão que a pessoa não consegue perceber. Então, é aí que você tem a impressão de que está no mesmo lugar, aquela constelação, mas, na verdade, existe movimento, que é outro problema que ele também não entende, né? Ele acha, então, pela pergunta dele, que todas as estrelas e todos os astros estão fixas no céu e que só a Terra está girando. Não é. O universo inteiro está em expansão, tudo está em movimento. Exatamente. Então, é outra questão também. Então, se você tem aqui esse objeto girando, todos os outros estão girando juntos também, ó, você vai ter justamente essa impressão de que está todo mundo na mesma posição, mas na verdade está todo mundo em movimento. Tem até uma coisa para puxar com aquele cientista, como é o nome dele? A gente, no início do vídeo, a gente falou de Tycho Brahe, tá? Sim. Então, puxa agora, quem é esse cara? Ele é uma pessoa negligenciada aí nos livros de física, aí, principalmente no ensino médio. Ele foi um astrônomo aí que em mais ou menos dos anos 1600, tá? Ali ele mediu a posição das estrelas dia a dia durante 20 anos. Certo. Tá certo? Então ele foi com anotações precisas, com uma excelente, a melhor precisão da época, tá? Certo. Ele mediu essas posições e essas anotações, após a morte dele, caíram na mão de Kepler. Que usando essas medições, ele chegou à conclusão que as órbitas eram elípticas. Entendi. Tá certo? Então, ele com esse aparato experimental de Tycho Brahe, que foi um cara que eu falei negligenciado, ele conseguiu chegar no movimento dos planetas e das órbitas, nas leis de Kepler, tá certo? Entendi. Então, tipo assim, eu convido aí o nosso Regis Santos, que se tenha tal curiosidade, que tente fazer essas medições. A gente quer estimular, na verdade, ao contrário, né? A gente não tem dogmas aqui. A gente, na verdade, quer estimular vocês que estão fazendo as perguntas aí, realmente a se questionar, mas façam experimentos, né? Tá certo? Tentem medir a posição das estrelas. Existem métodos de fazer isso, entendeu? Existem meios para isso. E lembrando que tem uma diferença entre você ser negacionista e você ser cético. São coisas bem diferentes. O negacionista vai pegar algo que já está consolidado e sem ter nada de evidência sólida que consiga corroborar o contrário daquilo, ele acredita numa conspiração, porque tipicamente, argumento terraplanista tem ou erro científico ou alguma teoria da conspiração, ou algum fator religioso. É um desses três, geralmente. Então, aí o cara é um negacionista. Ele não está sendo um cético, ele está sendo um negacionista. Fora que também a questão a pergunta correta não é se a Terra é plana. A pergunta correta é por que a Terra é esférica? Porque você já sabe que a Terra é esférica, já não está em discussão, gente. Isso não é um problema em aberto, isso é bom deixar sempre claro. Não é um problema em aberto na ciência, o formato da Terra. A gente já sabe qual é o formato da Terra. Então, respondido aí para você, está tudo em movimento. Você teve aqui o registro, como ele falou, do cientista que registrava lá a posição. E isso foi nos anos entre 1550 e 1600 que ele fez essas medições, durante 20 anos. E eu imagino que hoje, com o que a gente tem hoje, possivelmente a gente consegue perceber que a precisão foi relativamente boa para a época dele. Possivelmente a gente confirmou depois os dados que ele... Que outra coisa que eles falam, esses caras naquela época não tinham instrumentos científicos e fizeram essas medições e você acredita. Gente, o cara faz uma medição com a tecnologia que ele tem. A gente hoje consegue fazer as mesmas medições, mais precisas, mas percebe que o que ele fez estava correto.
Exatamente. O que ele fez estava correto. Ele errou por um valor que, do ponto de vista da tecnologia que ele tinha, e pro que a gente tem hoje, a gente percebe que foi só a questão do equipamento que ele tinha. Mas estava certo a conclusão dele. Exatamente. Né? Se ele tiver errado por metros, um negócio nessa dimensão toda, um erro de metros é desprezível dessa dimensão toda. Né? É outra coisa que a pessoa não entende. Giovanni Alves, você veio da ameba, do elefante, do macaco. Eu fui criado por Deus. Bom, agora já começa na questão religiosa aqui, olha só. Primeira questão de tudo. Terraplanista não entende evolução. Por quê? Porque ele acha que era assim. Tinha um macaquinho, pegou uma macaquinha, nasceu um ser humano. Não é isso que diz a teoria da evolução. O que diz é que tinha um ancestral em comum. Tinha um outro animal que não era macaco, não era ser humano, que através de cruzamentos, mutações, gerou duas linhagens. Uma linhagem seria o macaco de hoje, outra linhagem a gente. Então é uma árvore de evolução, não é uma linha de evolução. Exatamente. Eles não entendem isso. É o primeiro erro deles. Que eles falam, você veio do macaco, por que não tem macaco hoje virando ser humano? Porque não é isso, cara. Não é uma linha reta. Inclusive aquela imagem famosa, que é um ícone, né? Tem um macaquinho, vai mudando assim os formatos, vai chegar no ser humano. Mais ereto, isso. Né? Aquilo ali dá a impressão para a pessoa errada que é uma linha, mas não é. Aquela imagem é só uma forma ilustrativa, um ícone, para a pessoa entender que teve a evolução das espécies, mas não é aquilo ali na verdade. O correto seria uma árvore, né? E não uma linha, né? Então é a primeira coisa. Exatamente. Então é isso que a gente está querendo dizer com isso, tá? Então essa questão de dizer que é macaco não é isso daí. A evolução está desconectada com, no caso aí, a nossa questão da Terra esférica. Tá? Outro problema desse também, que eles conectam. Então, eles querem meter terra... conectando coisas que não tem nada a ver e a gente... Enfim, ele quer conectar. Leva o mas isso daí é o tal do moving target. O terraplanista é assim, você fala para ele de um problema, numa afirmação A deles. Aí eles vão e falam, ao invés de discutir a sua argumentação, o que ele faz? Ele dá um problema B para você. Aí você vai e mostra por que está errado aquele problema B dele. Aí, em vez de discutir por que aquele problema B dele está errado com o que você deu de dado científico, ele vai para o móvel C. Ele vai fazendo, mudando o target, ele te vence pelo cansaço. Mas ele nunca responde aquele inicial. Você fala para ele, cara, a gravidade existe, está aqui, não tem como você dizer que não tem. Aí ele vai e muda o foco para outra pergunta, sabe? Mas ele não vai atacar naquela sua lógica por que está errado. Entendi. Então aquele nosso problema lá da grandeza vetorial, da grandeza escalar. Eles vão dar um jeito de dar uma desculpa e voltar a um outro tipo de assunto que não era mais esse para responder, sabe? Então é o moving target. Então, ó, nada a ver, você não entendeu direito como é que funciona a evolução, não é uma linha, é uma árvore evolutiva, tá bom? Então, aí não dá para discutir essa questão aqui, né? O cara vai para uma questão religiosa aqui, não tem como discutir. Steiner Costa, fracos na refutação, por isso o nível do dislike. Esse vídeo da gente nosso lá, ele tá, como a gente está gravando esse vídeo aqui, ele tem 1031 likes e 1082 dislikes, o vídeo da gente, né? Então, ó, eu vou pedir um favor para você, terraplanista, dê seu dislike, por favor, porque pro YouTube, o YouTube não faz diferença se é like ou dislike. Quanto mais dislike você der, terraplanista, mais você me ajuda, porque vai chegar outro terraplanista esse vídeo, sabe? Claro. Porque pro YouTube é assim, você deu dislike, você reagiu, ele vai botar pra outra pessoa. Então você, terraplanista, dislike aqui, ó, muito, por favor, chuva de dislike. E você que não é terraplanista, deixa o seu like aí, por favor, né? É aquilo, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Bom, gente, ó, Lucas, foi muito bom o papo aqui, claro, né? Foi muito legal. Prazer. Vou deixar suas redes aqui no seu Instagram, né? Quem quiser aulas também, tem o Lucas aqui pra você. Tem aulas também no YouTube, que ele tá colocando algumas coisas, né? Claro, eu tenho um canal no YouTube que é o Quantum de Física. Quantum de Física. Quantum de Física, né? Que é um quantumzinho de física lá no YouTube, que você pode entrar. O foco do canal é mais resolução de exercício. E também você pode me seguir no Instagram também, que é o Aulas em Casa, JF. Aulas em Casa, JF. Isso. Beleza, eu vou deixar os links todos. Que eu coloco ali resoluções de exercício, curiosidades, vou começar a colocar experimentos também, tá? Que acho que parece que é interessante, experimento, né? É bacana. Experimento para o pessoal, né, se interar e tal. Então é isso. Então, gente, vejo vocês nos próximos vídeos. Curtam o vídeo, compartilhem, não esqueça de inscrever-se no canal. Vai lá também no canal do nosso colega, inscreve-se. Tamo aí, tchau.